Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos. Vamos para o resumo de mais uma aula de ontem, de 15 de janeiro. Vou compartilhar aqui a tela para começarmos a ver os slides. Aqui está. E vamos então começar. Vocês já sabem que eu, quando há assuntos que tratam de crianças e jovens, eu gosto de vir partilhar convosco. E houve umas notícias na passada semana que me levam a querer aqui trazer um assunto. E vou introduzir esse assunto, não com a notícia, mas chamando a atenção que nós devemos tratar melhor as nossas crianças e os nossos jovens. Porquê? Bom, primeira razão e principal, e que tem a ver com a notícia, para travar aquilo que eu acho, e muitos já acham, uma catástrofe demográfica aqui em Portugal. Então, e quais são os dados do Observatório da Imigração que vem nas notícias? Atualmente há 2,1 milhões de portugueses a viver no estrangeiro, um quinto da população portuguesa. Mais de 1,5 milhão imigrou nos últimos 20 anos. Mais ou menos 15% da população, dado que a nossa população é mais ou menos 10 milhões. Migraram, portanto, nestes últimos 20 anos, 1,5 milhão. Destes, 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. Portanto, jovens entre 15 e 39 anos, um terço dos nossos jovens foi para o estrangeiro ou está no estrangeiro. Na Europa, Portugal é o país com mais nacionais a emigrar, estamos em primeiro lugar, e no mundo estamos em oitavo. Os números da imigração com migração, são tremendos. E uma boa percentagem das pessoas que imigram são jovens, deixando o nosso país mais envelhecido. Ora, que consequências é que isto traz? Bem, primeiro, desperdiça-se trabalho qualificado, qualificação que nós, com os nossos impostos, gastamos, demos para que estes jovens possam contribuir para o nosso país. Não vão contribuir para outros países. O que é que faz isto? Faz que, se não fossem os imigrantes, dado que temos poucos jovens, a pirâmide está invertida, a pirâmide das idades está invertida, temos poucos jovens a descontar para a segurança social. Acontece que, se não fossem os imigrantes, aqueles que vêm para o nosso país, as nossas pensões, falando num assunto que nos interessa a este público particular, as nossas pensões seriam reduzidas ou mesmo cortadas. De qualquer maneira, teríamos sempre um gravíssimo problema de natalidade e de renovação de gerações, que não acontece com a imigração. Vejam o seguinte: em 2022, o trabalho dos imigrantes contribuiu com 1.861 mil milhões de euros. 1.861 mil milhões de euros. Só para a segurança social. Não estamos a falar de impostos, só de segurança social. O que é 7 vezes mais do que os 257 milhões de euros atribuídos por prestações sociais atribuídas pelo Estado. Vejam, portanto, que o diferencial entre aquilo que eles contribuíram para a segurança social e aquilo que eles receberam dá um saldo líquido positivo de 1,6 mil milhões de euros. Isto veio tudo nas notícias esta semana. Portanto, termos imigrantes em Portugal, e falando só da segurança social, recordo, só da segurança social, não falamos de IRS, não falamos de mais nada, só segurança social, temos um saldo positivo de 1,6 mil milhões de euros. Portugal, portanto, já vimos, está condenado ao envelhecimento, e se não fossem os imigrantes, não haveria renovação e o país seria muito mais pobre. O que é estes descontos para a Segurança Social? Estão a ajudar a pagar as pensões dos mais idosos, como refere o relatório estatístico anual 2023 sobre os indicadores de integração dos imigrantes. Isto veio nas notícias. Portanto, para já primeiro, concluímos que temos de tratar melhor as crianças e os jovens para fazê-los preferir, escolher viver em Portugal em vez de ir para o estrangeiro. Em segundo lugar, não conseguindo fazer isso, porque nem sempre isso está na nossa inteira mão, acolher bem os imigrantes, pois eles trazem-nos muita riqueza, muito mais riqueza do que aquela que tiram. E pronto, e para não dizerem que eu só digo mal do nosso país,
venho aqui partilhar uma outra notícia, esta boa. Eu já falei do PISA, recordam-se, do exame internacional, e agora venho-vos falar de um inquérito que é o maior ranking de países e regiões feito com base nas competências de inglês. Foram 113 países, e nestes 113 países, adivinhem que lugar é que Portugal ocupa. Pois é verdade, oitavo lugar. O oitavo lugar em 113 países. Na Europa, somos o sétimo país e, a nível mundial, o oitavo. Vejam os 10 primeiros que eu ponho aqui. Temos, nos 10 primeiros temos, até Portugal, temos países do norte e centro da Europa, com uma exceção, Singapura, e depois vem Portugal. Portugal está à frente da Alemanha, está à frente dos países mediterrâneos, da França, da Itália, da Espanha, da Grécia, está à frente de muitos países da Europa Central, da Suíça, Luxemburgo, etc. E, portanto, esta é sem dúvida nenhuma, uma excelente notícia. E vamos passar agora à nossa matéria. Nós, na aula passada, tínhamos, a propósito do caso dos funcionários judiciais, tínhamos concluído que a melhor forma de acalmar os nossos sistemas de ameaça-stress seria receber o apoio, cuidado e ajuda de indivíduos e comunidades. É a melhor forma de conseguirmos isso. E isso está demonstrado na psicologia. A ausência destes recursos sociais resulta naquilo que vemos nos funcionários judiciais e em outras classes profissionais. Resulta em problemas de saúde mental. Iremos ver mais à frente, a seguir a este capítulo, como é que o nosso cérebro funciona nestas situações, para percebermos melhor estes processos. Entretanto, o que é que podem os funcionários judiciais fazerem para além daquela formação que foi recomendada em gestão emocional? Introduzirem mudanças reais nas suas vidas. Que mudanças? Lutarem coletivamente para mudarem as diferentes situações de que se queixam? Reparem, problemas coletivos têm que ser resolvidos com soluções coletivas. Se o problema fosse de 1, 2, 3 ou 5 funcionários judiciais, eram problemas claramente individuais, não era extensivo à classe. Como o problema é de toda uma classe, é um problema coletivo. Problemas coletivos com resoluções individuais nunca vão muito longe. Portanto, problemas coletivos, soluções coletivas. Depois formarem e manter os funcionários, formarem e manter relacionamentos de apoio afetuoso e solidário. Portanto, uma solidariedade intragrupal. Afastarem-se de relações pessoais e organizacionais tóxicas. Descobrirem um trabalho ou um emprego melhor. Infelizmente, a investigação tem demonstrado que quando as pessoas são maltratadas no local de trabalho, ainda a melhor solução é largarem esse trabalho e irem para outro lado. Não há grandes avanços quando se luta, por exemplo, contra o assédio moral no trabalho. Enfim, é o que a investigação tem mostrado. Envolverem-se em atividades, por exemplo, de voluntariado, onde sintam que são apreciados, onde a sua contribuição seja importante. É outro tipo também de coisa que poderiam fazer. Pegando olhando, pensando no caso dos funcionários judiciais, mas mais em geral, como é que nós podemos fazer para resolver bem situações pessoais difíceis? Nós podemos seguir uma espécie de protocolo, em que a primeira pergunta é: sabemos qual a causa do mal-estar? Se não, avançamos para a frente para o ponto 4, que já iremos falar. Se a resposta for sim, com base nesse saber, nesse conhecimento de qual a causa, será que podemos resolver essa causa ou até eliminá-la? Se a resposta for não, vamos para o tal ponto 4. Se a resposta for sim, porque é que nós ainda não o fizemos? Se não o fizemos, talvez nos faltem competências para o conseguir. Se sim, se faltarem competências, há que descobrir quais as que nos faltam, procurar desenvolvê-las e resolver o problema. Se a resposta for não a todas estas perguntas, foco então, nessa altura, é que me foco na minha mente. E vou procurar resolver o problema
mentalmente, interiormente, recorrendo à autoajuda ou uma ajuda profissional. Em qualquer dos casos, seja qual for o resultado, nós temos sempre este último passo que é prática, deve ser obrigatório. O que é que nós podemos aprender de positivo e de construtivo com aquilo que nos aconteceu, para prevenir situações futuras, melhorar desempenhos futuros, etc. O que é que eu posso aprender? E para também não nos fazer sentir completamente impotentes e completamente vítimas. Ao aprender alguma coisa, crescemos. Se nós estivermos à procura daquilo que podemos aprender com aquilo que nos acontece, nós estaremos sempre em crescimento e isso contribui para o nosso bem-estar. Pronto, é aqui chegamos ao fim do resumo da aula. Agradeço a vossa atenção, a vossa presença, a vossa colaboração. Espero que tenham uma boa semana. Ver-nos-emos para a semana. A todos, boa tarde, muita saúde, alegria, bem-estar, amor, enfim, tudo de bom. Até para a semana então e muito obrigado.